Então qual que é o tema hoje, professor? Direito do consumidor é o nosso tema que você merece dar uma atenção especial. Professor, o que é o direito do consumidor? Nós temos aí o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, trazido pela Lei 8.078 de 90. Lei 8.078 de 90. Direito do consumidor, matéria importante, prática para a atuação do corretor, do advogado e também matéria muito cobrada em exame da OAB e também cobrado em concurso público. Quando fala de direito do consumidor, olha que interessante, existe uma relação de consumo. Essa relação de consumo é um produto que você comprou ou um serviço que você comprou. Então, antes de entrar no detalhe do produto e serviço, vamos apresentar realmente os legítimos consumidores. Professor, quem que é consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica também, que é a destinatária final. Ou seja, compra um serviço e produto, essa pessoa compra um serviço e produto, é destinatária final, ela não vai revender, não vai entrar no círculo de compra e venda, ela compra para usufruir, compra para usar. Então o conceito de consumidor, toda pessoa física ou jurídica. Onde está isso, professor? O artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor traz a definição. Consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então está no artigo 2 da Lei 8.078 de 90, esse é o consumidor. Então, consumidor realmente é quem tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Ah, professor, então só em relação ao Código de Defesa do Consumidor eu só tenho o consumidor? Não, tem o fornecedor também. Fornecedor de produtos e serviços. E quem que é o fornecedor? Toda pessoa física ou jurídica também. O fornecedor pode ser pessoa física e pode ser pessoa jurídica também, que presta um serviço ou cria, fabrica e entrega um produto. Então, consumidor, quem que é o consumidor? Pessoa física ou jurídica, que é destinatário final. Fornecedor de produto e serviço é toda pessoa física ou jurídica também, que presta um serviço ou entrega um produto. Então, o grande conceito inicial do Código de Defesa do Consumidor é esse. Eu tenho que entender quem é consumidor e quem é fornecedor de produtos e serviços. Professor, por que tem a Lei 8.078 de 90? Qual o objetivo dessa lei? A lei, que é de 90, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, tem o objetivo de proteger o consumidor. Então essa lei ela é uma lei protetiva. A lei protetiva quer dizer que o consumidor ele é a parte mais frágil. Ah, professor, então o consumidor é hipossuficiente. Cuidado, hein? O conceito de hipossuficiente é diferente. Não deve ser utilizado de forma automática para o consumidor. O consumidor, na verdade, ele é vulnerável. Então, a lei protege quem é mais fraco. E quem é mais fraco? O vulnerável. O consumidor é mais fraco, mais frágil em relação ao fornecedor de produtos e serviços, tanto juridicamente, financeiramente. Então, esse consumidor ele necessita de uma proteção legal. E aí vem essa lei de 90, a lei 8.078, para equilibrar. Ou seja, deixa de ser imparcial e torna-se parcial. Professor, mas a lei ela é parcial? Sim, ela protege o consumidor. Protege o consumidor para igualar ele nessa cadeia, para os dois brigarem do mesmo jeito. Lá no UFC não tem a briga? Peso-pena com peso-pena? Peso médio com peso médio? Peso pesado com peso pesado? Professor, por que não mistura no UFC e não coloca o peso pesado para brigar com o peso-pena? Porque o peso pesado provavelmente vai matar o peso-pena, né? Então no UFC ou qualquer luta tem essa questão de peso. E o direito do consumidor, para a brincadeira, para a luta começar, vem a lei e dá uma proteção ao consumidor, dá uma empurradinha. Lembra do desenho do Popeye, o espinafre? Então dá um espinafre para o consumidor ficar forte e conseguir realmente enfrentar o fornecedor de produtos e serviços, se for o caso. Então consumidor, a grande confusão, consumidor só pessoa física, né? Pessoa jurídica não é consumidor. Pessoa jurídica também é consumidor. E fornecedor de produtos e serviços é o contrário, a confusão, né? Fornecedor é só pessoa jurídica, nome empresarial, nome fantasia. Não. Fornecedor de produtos e serviços também é pessoa física, desde que preste um serviço, ou entregue um produto, ou crie um produto e serviço, tá? Então, o grande conceito. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é protetivo, sim. Ele escolheu um lado para ajudar mais, para dar uma proteção, que é o consumidor, por ser mais frágil. Porque o consumidor é considerado vulnerável. Vulnerável, é assim que eu vou guardar. Não hipossuficiente, vulnerável. É assim que cai em concurso, eles tentam induzir a erro, né? Vulnerável. O consumidor é vulnerável e não hipossuficiente. Professor, mas o consumidor não pode ser declarado hipossuficiente também? Pode, mas aí é uma outra situação. No direito brasileiro, no sistema processual, nós temos o estudo da teoria das provas. Dentro da teoria das provas, nós temos de um lado as provas orais, do outro lado
as provas documentais. Professor, quantas provas nós temos no direito brasileiro? Nós temos duas, apenas duas provas. De um lado, as provas orais e do outro lado, as provas documentais. Prova oral é tudo que é falado pela boca. Prova oral é tudo que é falado pela boca. Essa prova oral pode ser depoimento pessoal das partes, ou seja, autor e réu, ou pode ser ainda prova documental. Dentro da prova oral, nós temos duas, é dividido em duas. Documental é outra prova. Dentro da prova oral, nós temos duas provas dentro da prova oral. Depoimento pessoal e prova testemunhal. Testemunhal e depoimento pessoal. Isso dentro da prova oral. Esquece a prova oral de lado, vamos voltar aqui. Prova documental. Dentro da prova documental, nós temos 4 espécies. Professor, quantas espécies de provas nós temos no direito brasileiro? Mais de 200, não. No direito brasileiro, no sistema processual civil, nós temos 2 provas. Primeira, prova oral. Segunda, prova documental. Primeira, prova oral. Segunda, prova documental. Dentro da prova oral, temos 2 provas. Testemunhal, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Esquece a prova oral, vamos para a segunda opção, prova documental. Dentro da prova documental, nós temos a prova documental em sentido estrito, prova documental pericial, prova documental de inspeção judicial e temos a quarta opção, que é a prova da ata notorial. Então, dentro da prova documental, nós temos 4 espécies. Dentro da prova oral, temos 2. Professor, por que você está falando de prova? Prova é importante. Em qualquer direito, ganha a ação quem prova mais, o autor ou o réu. E no direito, nós temos o costume de falar, coitadinho, não é assim? Consumidor, coitadinho. Não é verdade. O consumidor, a lei é protetiva para proteger o consumidor, porque ele é vulnerável. Mas ele não é hipossuficiente. Ele só fica ouvir a hipossuficiente quando ele pede isso no processo e isso é aceito pela justiça. Então, o que o professor quer dizer aqui, com o estudo das provas, que existe a prova, a teoria das provas, dividida em 2, cada opção tem as suas divisões dentro dela, mas nós temos a inversão do ônus da prova. E o direito do consumidor, muita gente tem advogado que fala isso. Olha, eu adoro trabalhar para consumidor porque é mais fácil. Como é mais fácil? Existe uma lei protetiva, mas não existe uma inversão no ônus da prova. Inversão no ônus da prova, quem processa tem que provar. Se o autor processa, ele tem que provar. Ele tem que achar os meios de provas. Se você processa, você também tem que provar. Isso tem um peso, isso tem nome também. Chama ônus da prova. Quem processa tem que provar. Você processou a Coca-Cola, você tem que provar que achou alguma coisa dentro da Coca-Cola. Você tem que provar que achou alguma coisa dentro do prato de comida, dentro do chocolate. Você tem que provar que o produto veio com defeito. Salvo exceção, se você pedir a inversão do ônus da prova. Se pedir a inversão do ônus da prova, tira o peso da cabeça do autor, o consumidor, e coloca o peso na cabeça do fornecedor. E aí, se o juiz, não existe aplicação do ônus da prova, ou melhor, da inversão do ônus da prova de forma automática, se o juiz entender que você tem esse direito, vai ocorrer a inversão. Sai o peso de provar da sua cabeça, como autor da ação, e vai para o réu. Então, direito do consumidor, existe uma confusão muito grande. Existe a inversão do ônus da prova automática. Não tem inversão do ônus da prova automática. Inversão do ônus da prova eu tenho que pedir. E tem que ser deferida pelo juiz. O juiz tem que enxergar que naquela situação, você, além de ser consumidor vulnerável, que já é mais frágil, você também é hipossuficiente. Se você for hipossuficiente, mais frágil ainda naquela relação, realmente vai ocorrer inversão do ônus da prova. Professor, então o que é inversão do ônus da prova? Inversão do ônus da prova é a inversão, como o próprio nome diz, do peso de provar. Sai da cabeça do autor e vai para a cabeça do réu. Então fique atento em relação a isso, tá? Pegadinha na vida, no concurso, no dia a dia. Professor, direito do consumidor, qual que é a função? Proteger o consumidor, que você já sabe, o consumidor, ele pode ser pessoa física ou jurídica, desde que seja destinatário final, desde que ele não compre o produto para revender, ele compra para usar o produto. Então uma empresa também, ela é consumidora sim. Fique atento em relação a isso, para não errar. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós temos vários princípios. É um microsistema que trata de direito processual, trata de direito material, inclusive conhecido pela doutrina como direito substancial também. O Código de Defesa do Consumidor, conhecido como microsistema, esse microsistema que tem a função de proteger, traz grandes inovações. A primeira inovação é a garantia legal. A garantia legal é a situação que você queira ou não queira, quando você compra um produto, você tem direito à garantia. Professor, eu comprei um produto, paguei barato, só que a pessoa virou para mim e falou assim, não tem garantia.
Aí eu, como consumidor, virei para a pessoa, o comerciante, como não tem garantia? Aí a pessoa falou, a garantia é Joe, né? Não tem esse negócio de garantia Joe. Todo produto tem garantia. Queira ou não queira, se não tem a garantia de fábrica, se não tem a garantia dada pelo comerciante, pelo revendedor, a garantia é legal. Se é uma relação de consumo. Relação de consumo é a relação de Código de Defesa do Consumidor. Compra e venda de produtos e serviços. Isso é chamado de relação de consumo. Toda vez que um consumidor compra do fornecedor de produtos e serviços algo e ele entrega, é uma relação de consumo. É uma relação de consumo. Nesse caso, existe a garantia legal. Garantia legal para os produtos duráveis, aqueles produtos que duram 90 dias. Para os produtos não duráveis, 30 dias. Professor, eu comprei um produto que é um alimento. Qual que é a garantia legal pelo Código de Defesa do Consumidor? 30 dias. 30 dias. Queira ou não queira, se a padaria não quer dar a garantia, tem a garantia legal. Comprei um produto que é durável, não é não durável, é durável. É para durar. A garantia legal é de 90 dias. Então, queira ou não queira, o fornecedor de produtos e serviços ele tem que te dar a garantia. Essa garantia pode ser de 30 dias, obrigatória, para produtos não duráveis, e de 90 dias para produtos duráveis. É uma garantia legal. Por que garantia legal? Porque utilizam esse nome, professor, a doutrina utiliza esse nome porque a garantia legal é a garantia exigida na lei, protegida na lei. Por isso garantia legal. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele dá uma garantia legal. Prazo, 90 dias. Comprou um produto pela internet, comprou um produto em qualquer loja física, pelos correios, catálogo, você tem 90 dias de garantia. 90 dias de garantia. Olha que legal. Olha que inovação que o nosso Código de Defesa trouxe para nos proteger. Olha que interessante. Então, garantia legal pode ser de 90 dias ou de 30 dias. Vai depender do produto. Se é durável, 90 dias. Se não é durável, 30 dias. Lembra você que a garantia legal pode ser somada ainda à garantia do fornecedor de produtos e serviços. Então, eu somo a garantia legal, se o contrato for omisso, mais a garantia do fornecedor de produtos e serviços. Então, comprou um carro, você tem a garantia legal, é um produto durável, 90 dias. Se o fornecedor, o fabricante, dá uma garantia de 2 anos, 3 anos, vai somar essa garantia. Salvo exceção, se em algum contrato informar que a garantia legal está dentro da garantia dada pelo fabricante. Então, aí tudo bem. Aí eu vou usar numa garantia só. Se for omisso, cabe as duas garantias, tá? A soma das garantias. A garantia dada pelo fabricante e a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor traz grandes inovações também. Você, toda vez que compra um produto fora do estabelecimento comercial, você tem o direito de desistir. Como assim, professor? Comprou pela internet, alguém bateu na sua porta, mandaram por correio, catálogo. Se alguém te vendeu um produto, fora do estabelecimento comercial, você não foi até o estabelecimento comercial, você tem prazo para desistir. Você tem aí o prazo para desistir de 7 dias. Você pode desistir. Professor, mas eu não tenho defeito nenhum. Mas você pode desistir, porque você comprou fora do estabelecimento comercial. Olha que interessante. Outras situações importantes que o Código de Defesa do Consumidor nos traz é a situação do reconhecimento do contrato de adesão. Todo contrato que você assina em relação a uma relação de consumo é conhecido como um contrato de adesão. Professor, o que é isso? O contrato, quando eu assino ou você assina, o ideal, o normal, é ser utilizado um sistema, um princípio, pacta sunt servanda. Ou seja, eu crio cláusulas, você também, discutimos e chegamos a uma conclusão. Chegamos a uma conclusão de cláusulas que eu e você criou. Quando você assina um contrato que já está pronto, esse contrato é chamado de contrato de adesão. Por quê? É um contrato pronto. O professor tem validade desse contrato? Judicialmente ele tem validade. Porém, numa relação de consumo, na justiça, numa briga judicial, você vai alegar que esse contrato é de adesão e ele perde força, porque é um contrato pronto. É aquele contrato copia e cola. Quando você vai comprar um celular numa operadora, chega lá na operadora, não vou falar o nome para não fazer propaganda, você fala, eu quero esse celular, vou comprar, vou passar no cartão de crédito. Então a senhora assina esse contrato. Não, eu vou assinar um contrato que eu nem discuti as cláusulas, então não quero mais. Vai em outra operadora. Chega em outra operadora, mesma coisa. Se você realmente não for assinar o contrato, você não compra celular em lugar nenhum, porque toda operadora vai te empurrar um contrato de adesão. Ah, professor, então eu preciso ficar preocupado com isso. Não, é um contrato de adesão. Numa briga judicial, ele vai ser reconhecido como contrato de relação de consumo, ou seja, entre fornecedor de produtos e serviços. Esse contrato de adesão, judicialmente, a briga fica melhor para o consumidor, porque é considerado um contrato pronto, né? Isso acontece, isso é comum. Professor, o que são cláusulas abusivas? Cláusulas abusivas são cláusulas realmente
leoninas, cláusulas que dentro de um contrato prejudicam o consumidor. Isso o Código de Defesa do Consumidor também protege você e eu como consumidor. Todo contrato que tem cláusulas abusivas pode ser declarada, essa cláusula, se for abusiva realmente, nula, de pleno direito, porque é abusivo, passa dos limites, né? Como assim, professor? Esse produto que eu comprei não tem garantia, é uma cláusula abusiva, porque existe a garantia legal. Olha que interessante, olha que sistema bonito, esse microsistema que é o Código de Defesa do Consumidor. Quando falamos em Código de Defesa do Consumidor, é interessante também você saber que além dessa relação da garantia legal, do prazo para desistir, da compra fora do estabelecimento comercial, existe uma situação muito interessante, que é o do defeito. Como assim, professor? Você comprou um produto, esse produto tem um defeito. Você tem o direito de pedir o dinheiro de volta, corrigido monetariamente, ou a troca do produto. A exceção está que você, consumidor, tem que dar a chance do fornecedor de produtos e serviços consertar esse erro desse produto. 30 dias o prazo. Então, se ficar 30 dias, normalmente isso fica na assistência técnica, mais de 30 dias, ou no mínimo 30 dias, você já tem o direito de pedir a devolução do dinheiro corrigido ou a troca do produto. Mas tem que ficar 30 dias. Professor, 30 dias ininterruptos? Não. Pode ser 10, depois mais 10, depois mais 5, depois mais 5. Somando tudo, ficou 30 dias para consertar, não consertou. Você tem o direito da devolução do dinheiro corrigido ou a troca do produto. Olha que interessante, olha como esse sistema é bem inteligente, nos ajuda bastante em relação a qualquer atividade. Professor, mas com a defesa do consumidor eu preciso contratar um advogado. Nós temos também a figura, o instituto do direito, que é chamado de ius ou jus postulante. Esse ius ou jus, com outros nomes para a doutrina também, é o direito que você tem, que eu tenho, de usufruir do judiciário sem o advogado. Até 20 salários mínimos. No juizado especial estadual, você não precisa de advogado e basta você realmente ir até o fórum mais próximo da sua casa, do seu bairro normalmente, para ingressar com uma ação de relação do consumo, aproveitando o que tem de melhor, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Então, professor, mas a lei é interessante, mas eu preciso gastar dinheiro, preciso de advogado. Não é verdade. Você pode usufruir do juizado especial civil. Realmente é uma forma de você ter acesso à justiça. Claro, o acompanhamento com o advogado sempre é bom, porque ele tem mais experiência, né, para poder te ajudar a fundamentar. Mas é uma saída boa aí que você tem para não precisar gastar e conseguir realmente os seus objetivos dentro de uma ação. Olha que interessante, Código de Defesa do Consumidor, hein? Professor, então o que é relação de consumo? É a relação entre consumidor e fornecedor de produtos e serviços. Quem é o consumidor? Qualquer pessoa física ou jurídica, desde que destinatário final. Professor, e quem é o fornecedor de produtos e serviços? Quem fabrica, elabora ou entrega um produto ou serviço. Então, fácil demais. Pode ser pessoa física ou jurídica também, ok? Então, muito bom isso, hein? Olha só, e temos os consumidores por equiparação. O que é isso, professor? Consumidor por equiparação é aquele sujeito que está passando pelo local e equiparado a um consumidor. Tivemos aí uma situação no shopping center, há alguns anos atrás, crianças, né? O shopping center explodiu, bem no horário, meio próximo da meio-dia, horário de saída. Os estudantes, crianças, jovens, estavam saindo de uma escola próxima a esse shopping e explodiu. Então crianças foram atingidas por pedaços de muro, parede, tijolos, porque explodiu o shopping. Essas crianças foram atingidas, os pais, representados pelos seus pais, podem processar o shopping, como aconteceu na época. Por quê? Porque essas crianças, apesar de não estarem consumindo dentro do shopping, estavam passando lá do shopping e são consideradas consumidores por equiparação. Por quê? O objeto atingiu. Então, tem algumas situações que é o consumidor por equiparação. Muito interessante esse microsistema que é o Código de Defesa do Consumidor. Olha lá a questão X, hein? A relação de prestação de serviço do corretor de imóveis pode ser considerada direito do consumidor? Pode alguém reclamar do corretor de imóveis no juizado especial civil pelo erro da prestação de serviço, no IDEC, no PROCON, entre outros órgãos de proteção e defesa do consumidor que nós temos? Resposta: pode sim. Uma coisa é a venda da casa, comprador e vendedor. Comprador e vendedor de um imóvel ou bem imóvel. É uma relação civil, relação privada, né, entre particulares. Mas o corretor, ele presta serviço. Vamos voltar no conceito de consumidor e fornecedor. Consumidor, toda pessoa física ou jurídica que é destinatário final.
Professor, e o fornecedor? Toda pessoa física ou jurídica, então o corretor pode ser pessoa física ou jurídica, desde que elabore um serviço ou preste um serviço, ou crie um serviço, crie um produto. Então o consumidor pode reclamar sim um PROCON, no IDEC, no juizado, de um corretor de imóveis. Existe uma discussão jurisprudencial, doutrinária também, mas fato é que dominante no nosso país que o consumidor, numa relação com um corretor de imóveis ou com uma imobiliária, ele também é consumidor porque é uma prestação de serviço. E isso equivale para advogados, dentistas, médicos e qualquer outro serviço, topografia, entre outros. Prestação de serviço. Não importa quem é um profissional liberal, existe uma relação de consumo. A relação de consumo, cuidado, hein? Está na prestação de serviço, não no ato do negócio. A compra e venda do imóvel é relação civil. A locação é relação civil. Mas a prestação do corretor, do administrador de imóveis, da administração de aluguéis, é uma relação de Código de Defesa do Consumidor. E é comum algumas ações nos juizados especiais cíveis ou na justiça com o fundamento da Lei 8.078 de 90. Olha que interessante, bacana, hein? Vamos lá, chegando o grande momento que é pergunte ao professor, o momento que o professor mais gosta aqui. Roda a vinheta! A Érica aqui, então um abraço para você, Érica, que está nos assistindo do escritório JCS, hein? Professor, pode realmente o corretor de imóveis ser processado no juizado especial civil? Aí eu trago a resposta, pode. O corretor, o advogado, qualquer um. Processar, no caso civil, é quando eu tenho perdas e danos. Se eu fui prejudicado, eu posso processar, mas processo é um negócio sério, eu tenho que provar. Então, por isso tem que ter provas. Dentro das teorias das provas, eu preciso ter aquelas provas que a gente conversou, as provas orais e provas documentais. Mas pode, é uma prestação de serviço. Um abraço para você, tá bom? Vamos lá, o Lucas de Santo André. Onde trabalho também é correspondente bancário. Esse serviço está dentro do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor? E aí vem a dúvida, professor, o serviço que presta às instituições financeiras privadas ou públicas também é considerado um serviço de prestação de serviço de relação do consumo? Também, hein? Também é considerado. A instituição financeira, seja pública ou privada, ela presta um serviço. Ela presta um serviço porque ela vende produtos, são os chamados produtos bancários. E você, como correspondente, você na verdade está vendendo um produto ou está oferecendo um serviço considerado um serviço bancário. Então, equivale e equipara essa relação de consumo e prevalece o Código de Defesa do Consumidor também. Não é relação civil, mas sim de Código de Defesa do Consumidor. Se você está representando a Caixa ou qualquer outro banco, essa prestação de serviço, você está incluído nela também, na prestação de serviço da instituição financeira, tá bom? Grande abraço para você. O Celso Barros, do Guarujá, um abraço pessoal do Guarujá. Professor, como funciona o Código de Defesa do Consumidor em relação aos imóveis? Celso, em relação aos imóveis, ele não é aplicado ao compra e venda dos imóveis, né? Compra e venda, locação, não é aplicado. Mas entre as partes não é aplicado, que aí eu uso o Código Civil. A relação de prestação de serviço do corretor e da imobiliária, essa prestação de serviço para o comprador e vendedor da imobiliária ou do corretor com as partes, isso é considerado Código de Defesa do Consumidor porque é uma relação de prestação de serviço. Como se fosse o dentista, como se fosse o advogado. Então entra aí o Código de Defesa do Consumidor. Então, boa pergunta, uma pergunta inteligente aí também, ok? E aqui para finalizar, o Sérgio Mônaco, também da JCS. Professor, posso utilizar o PROCON para reclamar de um corretor de imóveis? O PROCON e o IDEC e outros órgãos de proteção e defesa do consumidor que nós temos no nosso país, lembra você que é um órgão administrativo. Muita gente acha que o PROCON, o IDEC ou qualquer outro órgão é um órgão que é a justiça, né? Faz o lugar da justiça. Não faz, hein? Na verdade é um órgão administrativo, é uma fundação pública ou uma associação, no caso do IDEC. O PROCON é uma associação, uma fundação pública. Essa fundação tem o objetivo de tentar conciliar. Pode aplicar multa, pode fazer um parecer, e normalmente faz isso, mas é administrativo, ou seja, não tem como obrigar alguém a fazer alguma coisa, uma ação de obrigação de fazer, sentenciar. Por isso, normalmente, quando você... Tem muita gente que vai no PROCON e fala, eu fiquei frustrado. Não é que foi frustrado, o PROCON, ele chegou ao seu limite. Ele tentou te ajudar, mandou uma notificação, marcou uma audiência de conciliação. Se não resolveu, qual que é a orientação? A orientação é chamar você e falar, olha amigo, consumidora, ó, você tentou resolver aqui no PROCON, a gente também tentou. Vai lá no juizado especial civil, vai na justiça, tá bom? Leva isso aí também que já é base de documento. Então, muitas vezes, muita gente reclama, olha, o PROCON não resolveu. Ele tentou resolver, porque é um órgão administrativo, mas não é judicial, ele não tem força para julgar, tá bom? Então, um grande abraço. O programa foi 10 hoje, hein? Tema importante, não vai perder o próximo programa, nós temos vários temas interessantes, tudo feito com muito amor e carinho por mim e pela direção competente desse programa, tá bom? Contamos com a sua presença toda quarta-feira às 10h30, vamos divulgar o programa, muitas sugestões. Um abraço, fui, tchau!